Pronto. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Fernanda, eu sou R3 da Hepato aqui da Unifesp. Eu vou começar comentando hoje sobre o caso clínico, que vai ser falado mais à frente, né, sobre o paciente. Então, o caso clínico, na verdade, foi uma revisão de prontuário. Esse dia da primeira consulta do paciente foi no dia 20 de março de 2018. A identificação dela é ECA, sexo masculino, 36 anos, casado. SA não, ECA. Igual a gente fala aqui. Queixa principal. A alteração laboratorial foi quando ele foi encaminhado para o nosso ambulatório. A HDA dele é um paciente que vem encaminhado para o ambulatório de hematologia devido a alterações de enzimas hepáticas e associada à hepatomegalia. Relata que desde uma internação em 2016 por crise álgica, ele apresentou icterícia e que notou piora significativa da icterícia em novembro de 2017 até a presente data. Nega episódios similares anteriores, nega dor abdominal, nega aumento do volume abdominal e outros sintomas gastrointestinais. Ele é um paciente portador de anemia falciforme, desculpa, tá escrito errado, de anemia falciforme, com diagnóstico aos 3 anos de idade, e iniciou acompanhamento nesse mesmo ano no ambulatório de hematologia da Unifesp, de onde foi encaminhado. Na verdade, ele fazia acompanhamento no ambulatório, na pediatria, e quando ele ficou mais velho, ele foi encaminhado para hematologia adulto. Ele relata internações hospitalares frequentes por crises álgicas, transfusão de 2 concentrados de hemácias a cada 15 dias, que ele já estava fazendo quando ele veio nessa primeira consulta. Ele tem uma história também de osteonecrose da cabeça do fêmur em 2005 e uma artrite séptica em 2017. No momento dessa primeira consulta, ele estava fazendo uso regular de ácido fólico 5 mg dia. Na história familiar, ele tem ambos os pais com traço falcêmico, o irmão apresentou linfoma aos 34 anos de idade. No exame físico dessa primeira consulta, ele é um paciente de bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, bem emagrecido, ele tinha um MC 17,6, corado, hidratado e com uma icterícia de 3 cruzes em 4. O abdômen dele era globoso, com ruídos hidroaéreos presentes irregulares, um fígado palpável a mais ou menos 12 centímetros de rebordo costal direito e a 10 centímetros do apêndice esfoide, indolor, de consistência amolecida, segundo o prontuário. Ele trouxe já pra gente essa primeira leva de exames que foi o motivo pelo qual ele foi encaminhado ao ambulatório de hepatologia. A gente consegue ver aqui um exame de fevereiro, um exame de março, um exame mais para a segunda quinzena de março, sempre apresentando uma anemia, né? Sempre também com uma leucocitose. E com relação aos exames, às enzimas hepáticas, ele tem, no dia 19 de março, um aumento de AST. Esses exames foram feitos aqui no Hospital São Paulo, ALT de 34, AST de 9,9, uma bilirrubina total de 39,6 às custas de direta, uma fosfatase alcalina de 1.002, um normal até 130, uma gama-GT de 649 para o normal de 60, um AP de 79, aí ainda normal, só que já tendo abaixar o RNI de 1,16, e uma albumina de 2,8. Chama atenção essa albumina baixa, em contrapartida ao NR normal, né? Então, resumindo aqui nessa primeira parte do caso, é um homem de 36 anos, portador de anemia falciforme, dessa vez eu escrevi certo, apresentando icterícia e hepatomegalia, com aumento de enzimas colestáticas e bilirrubina com predomínio de direta. E as hipóteses diagnósticas. Quem vai começar a falar? É a Bruna? A Bruna aqui do lado. Eu estou trabalhando. A Bruna está falando? Bruna? É que ela tá... Eu acho que vai ser ruim ela falar, porque ela tá aqui do lado, vai dar microfonia, doutor. Tá. Dos nossos residentes, quem tá já... A Gabi já chegou? Gabi tá aí, sim.
Oi, doutor. É que eu tô escondida aqui tentando assistir no plantão. Então, deixa. Mas eu não peguei o caso todo, eu peguei basicamente aqui, eu tive que parar, voltei. Então, mas assim, pelo que eu entendi, é uma anemia falciforme, não é isso? Jovem, com icterícia, elevação de canaliculares, não é isso? Isso. Bom, eu acho que Alguma coisa diferente do que você esperaria só com esse resuminho que você deu? eu não peguei o início, assim, ele tem alguma dor abdominal, tem mais coisa, porque é muita bilirrubina, né? 39, se não me engano. Ele não tinha dor abdominal, ele tinha só, na verdade, icterícia e a elevação das enzimas colestáticas e aumento de bilirrubina também, importante. Para que a gente pensar em obstrução, né, tá faltando coisas aí, né? Tá faltando dor, enfim, outras queixas. Será que isso tudo poderia ser justificado pela própria anemia falciforme? Alguém quer ajudar a Gabi? Gama, vai você. Que acompanhou o caso. Eu acompanhei esse paciente acho que de agosto de 2018 até novembro, né, de 2018. Um paciente, por sinal, muito simpático, o Eduardo, né, ele tinha uma relação familiar muito boa, e tinha essa história de anemia falciforme diagnosticada desde muito cedo na vida, né, como está descrito no prontuário, e chegou para a gente com essa síndrome que eu até estava buscando as fotos, porque naquela época eu tirei algumas fotos dele para mostrar a intensidade da icterícia, o fígado, que era extremamente aumentado de volume, com 18 centímetros de hepatimetria às custas de lobo direito e 12 ou 13 às custas de lobo esquerdo. Um paciente magrinho, mas que tinha um abdômen protuberante por conta dessa grande hepatomegalia, e com esse padrão de uma icterícia colestática. E aí, na época, a gente discutiu esse caso, inclusive, em sessão, e a ideia inicial são sempre duas possibilidades, né? Essas alterações hepáticas, elas são secundárias ao processo de falcização, ou essas alterações hepáticas são secundárias ao quadro hemolítico crônico e às politransfusões ao longo da vida. Então, sempre essa abordagem foi feita sempre desse modo, e quando a gente pensa, né, nessas múltiplas transfusões, enfim, que ele fez ao longo da vida, haveria necessidade, inclusive, de descartar hepatopatias crônicas, não é, virais, por vírus B, por vírus C, né, as sobrecargas de ferro por conta das múltiplas transfusões, e a coledocolitíase, porque a gente sabe que esses pacientes hemolíticos crônicos, eles têm uma propensão maior a fazer cálculo de bilirrubinato e complicar com a história natural da colelitíase. Mas a outra possibilidade seria colocá-lo nesse universo das alterações hepáticas secundárias ao processo de falcização. E nesse grupo, né, a gente colocou como diagnóstico diferencial principal a colestase intrahepática, né, compondo aí esse conceito da hepatopatia falciforme. E não se conseguiu pensar na possibilidade de uma síndrome do quadrante superior direito, porque ele não fazia aqueles episódios agudos de dor, né, cursando naquele momento com a falcização, e muito menos sequestro hepático. Então ficou a possibilidade maior, né, dentro desse grupo de diagnósticos diferenciais, que isso fosse uma colestase intrahepática, secundária a esse processo de falcização crônica, né, justificando, portanto, aí, né, sofrimento vascular, fibrose, hepatomegalia dessa monta e uma colestase mantida. E, do outro lado, as causas secundárias à hemólise crônica e o estado de politransfusão que ele tinha ao longo da vida. E foi assim que a gente conduziu, na época, nessa impressão diagnóstica e levou esse paciente à sequência dos exames que certamente a Fernanda vai mostrar, até a biópsia hepática, e que depois o Caio vai, obviamente, traduzir para a gente com detalhes aí da patologia. Então, foi essa a impressão inicial. Foi dessa forma que a gente enxergou esse paciente naquele momento, né? E a ideia, baseada no quadro clínico laboratorial,
e de imagem, depois, era que isso se tratava de uma colestase intrahepática dentro desse universo aí das hepatopatias falciformes. Nesse momento, Edmundo, você faria mais alguma hipótese, além do que o Gama mencionou? Não, eu acho que a principal hipótese mesmo é uma crise de falsização aí, como o Gama já falou muito bem. Agora tem que afastar, de qualquer forma, o exame de imagem, sorologia para hepatite, essa coisa toda. Eu acho que está mais ou menos amarrado, aí vai depender dos exames daí para frente. Mas eu acho que pelo nível de bilirrubina, pela ausência de dor abdominal forte, coisa para pensar no processo obstrutivo, eu pensaria mais no quadro de falsização mesmo, de isquemia de via biliar com colestase e alteração de via biliar com fosfatase gama-GT pipocada. Mary? Não, acho que é isso aí, nada a acrescentar. Eu acho que todas as hipóteses estão aí colocadas, né? Estela, os hepatologistas estão pensando direitinho? Vocês pensam em outras coisas nesses pacientes muito pitéricos, colestáticos? Vocês também fariam mais hipóteses aí? Na realidade, hoje a gente considera a hepatopatia falciforme uma gama ampla de manifestações, que vai desde o sequestro hepático até a colestase intrahepática. Então, acho que a gente pensou isso mesmo também. Na realidade, eu só queria chamar a atenção que esse paciente, ele até pode ter sido visto na pediatria, mas ele chegou para a gente no ano de 2018 também. Foi a primeira vez que ele veio, foi em janeiro ou fevereiro de 2018. Foi isso mesmo, doutora. Ele foi encaminhado para hemato, ao mesmo tempo para hepato. Adulto, isso. E assim, eu não sei muito bem a história transfusional prévia dele, até porque a gente não acompanhava. Mas, a princípio, o que a gente estava achando era hepatopatia mesmo e queria afastar as hepatites e as outras causas só para fechar o diagnóstico. Ô, Estela, esse antecedente familiar, dele ter um irmão com linfoma, isso tem algum significado? Como é que você interpreta isso? É um casuísmo? É um casuísmo, não tem relação, não. Não tem. Doutora, eu tenho uma pergunta também para a doutora Estela. Ele sempre aparece com leucocitose. Sempre, a todo momento. Seria esse histórico de múltiplas transfusões? Não, a leucocitose é frequente na anemia falciforme não tratada. Então, o paciente, em geral, tem 15, 20 mil leucócitos normalmente. Tá? Isso aí é usual. Assim, tá. É porque a medula está tentando repor, né? Compensar a anemia, ela acaba soltando os leucócitos também. Ela fica uma medula hiperreativa. Certo. Da mesma forma, doutora Estela, as plaquetas também tenderiam a ser maior em número, né? Absoluto. Podem ser. A gente tem paciente que chega a fazer 1 milhão de plaquetas de vez em quando. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Ele perdeu o tempo da indicação de hidroxiureia no tratamento da anemia falciforme, ou seja, se ele fosse mais jovem, tivesse sido lá atrás, sem múltiplas transfusões, enfim, ele teria se beneficiado com a hidroxiureia? Então, assim, a gente não tem um tempo da hidroxiureia, a gente entra com hidroxiureia a qualquer momento da vida. A questão é que na hepatopatia, eles não conseguem tomar o remédio, quando a hepatopatia está instalada. A dose do remédio é muito pequena e não tem efeito. Pode ser que o uso de hidroxiureia não evite a progressão para isso, mas a gente não tem dado ainda para isso. Os pacientes estão chegando agora aos 50, 60 anos de idade. Antigamente eles morriam antes, né? E a hidroxiureia para criança começou uns 15 anos depois da hidroxiureia para adulto.
porque ela demorou para ser liberada por ser um quimioterápico. Então, as crianças em hidroxiureia estão chegando aos 18 anos, mais ou menos agora. Então, a gente ainda não tem muito a ideia de quanto a hidroxiureia vai proteger desse quadro. Até porque esse quadro é mais frequente no adulto, e a gente está vendo mais agora porque eles estão envelhecendo mais agora. Perfeito. E o número de transfusões ao longo da vida não tira a indicação ou a eficácia da hidroxiureia? Não. Não, né? Não. Ah, perfeito. Vamos lá, Fernandinha. Então, a nossa conduta, resumindo a princípio, pensando nessas hipóteses que o Dr. Gama falou, foi fazer uma hemotransfusão e fazer uma estabilização hematimétrica para a gente conseguir fazer a biópsia hepática. Pedimos também uma colangio-ressonância e a endoscopia digestiva alta. O paciente também tinha um ultrassom que ele já tinha feito, mas estava sem laudo. Então, esse ultrassom é bem... Na verdade, tudo aconteceu muito rápido, né? Todos esses exames foram feitos logo depois, talvez, na verdade, 2 a 3 semanas depois dessa primeira consulta nossa. O ultrassom de abdômen que ele já tinha feito anteriormente, né, mostrava um fígado com dimensões aumentadas, contornos regulares e ecotextura homogênea, veia porta pérvia, veia esplênica também. Resumindo, era uma hepatomegalia e o baço não caracterizado. A colangiopancreatografia com ressonância, né? Eu não consegui colocar nenhuma imagem, porque o sistema hoje não estava legal. Eu coloquei de amarelo o que tinha de mais interessante, né? O fígado de dimensões aumentadas, apresentando alargamento de suas fissuras e contornos irregulares, inferindo hepatopatia crônica, com sinais de sobrecarga férrica difusa com provável esteatose sobreposta. Tinha um cisto também em segmento 7 e ausência de dilatações de vias biliares intra- e extrahepáticas. Então, chama atenção, né, a sobrecarga férrica que o Dr. Gama tinha falado. E a biópsia hepática, que eu vou colocar aqui para o Caio falar um pouquinho. Então, boa noite. Em relação à biópsia, a gente não tem muita representação de espaços porta. No total, a gente só tem 2 espaços portas amostrados. Então, eu deixei uma foto do parâmetro geral, né, da imagem na microscopia, né, a imagem, a visão panorâmica. Então, a gente vê muita representação de parênquima. Pode seguir, Fernando. Como a gente tem pouca representação portal, praticamente a gente não consegue delimitar o quanto de fibrose portal de doença crônica eu tenho ali. O que me chama atenção é a presença no maçom, que é a primeira coloração azulada aí que a gente vê, que é a presença dessa fibrose, dessa deposição de colágeno entre os hepatócitos. Então, mostrando que, de fato, existe uma fibrose perisinusoidal, que ela é confirmada pela reticulina. Então, nessa segunda coloração do lado, a gente vê essa impregnação pela prata, que ela tem esse caráter mais acastanhado. Então, mostrando que, de fato, eu tenho uma fibrose entre esses sinusoides. Pode seguir. Então, olhando a estrutura portal, não vejo nada alterado, né? A gente tem só 2 espaços porta. Dos 2 amostrados, não me chama atenção nada. Pode continuar. E a alteração maior que eu vejo é lobular, é no parênquima. Então, de primeiro momento, eu vejo o quê? Os sinusoides um pouco mais dilatados e congestos. Eu não sei se vocês conseguem observar, que esse aspecto mais avermelhado. Passa a próxima imagem, Fernando. Que no maçom a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então, esses sinusoides que a gente vê entre os hepatócitos, ele está um pouco mais congesto, dá a impressão de estar um pouquinho mais dilatado, e o que chama atenção é a forma de hemácia, né? Então, a gente vê a forma típica em foice, né? Não sei se vocês conseguem observar, né, o padrão bem clássico aqui. Porque o maçom ficou muito bonito. Como é uma biópsia mais antiga, então o HE está um pouquinho descorado.
mas o Masson não. O Masson conseguiu realçar muito esse aspecto das hemácias, né? Tá belíssima essa imagem. Que coisa bonita. Pode seguir, Fernando. Então, o que a gente vê? Então, o HE está um pouquinho apagado. O que a gente vê? No parênquima, então, é o que chama a alteração principal. Além dessa congestão com a falsização dessas hemácias, a gente observa que os hepatócitos adjacentes, eles estão um pouco balonizados, né? A gente vê um pouco essa degeneração hidrópica desses hepatócitos. E até, por vezes, eles tentando apresentar um quadro um pouco regenerativo, às vezes formando até uma estrutura que lembra um pouco roseta, né? Além disso, a gente começa a observar depósitos de pigmento de bilirrubina. Pode passar. Então, eu tentei circular um depósito, uma colestase ali intracitoplasmática. Pode passar para o próximo. Que aí eu editei um pouco a foto para ver se a cor aparecia melhor. Então, a gente vê essas áreas um pouco amareladas, um pouco esverdeadas, no citoplasma desses hepatócitos balonizados, que de fato é a deposição da bilirrubina, né, mostrando que a gente tem uma colestase intracitoplasmática, né, uma colestase parenquimatosa aí. Pode passar, Fernando. Vai aparecer as setinhas aí. Então, isso aí tudo é pigmento de bilirrubina no citoplasma dos hepatócitos, tá? Então, o diagnóstico aqui ficou uma colestase, né, parenquimatosa intracitoplasmática, associada a uma fibrose pericinusoidal, né? Então, isso está muito relacionado mesmo com o quadro de falsização da anemia falciforme, né? E é isso. Mas a imagem ali no Masson ficou bem bonita para ver as hemácias mesmo. Ficou mesmo. Obrigada, Caio. Que é isso. Caio, tem algum aspecto para pensar em outra etiologia aí ou só? Não, o aspecto da hemácia ali é bem típico. Então, como você tem esse processo de congestão e dilatação sinusoidal, consequentemente, você tem uma lesão um pouco mais hipoxêmica, né? Uma isquemia secundária. Então, acho que faz tudo sentido. Então, tem essa hipoxemia, tem essa isquemia, né, dos hepatócitos. Então, por isso que a gente começa a observar a balonização, degeneração dos hepatócitos e, consequentemente, até uma colestase. Então, acho que faz tudo sentido na doença de base. Eu não sei se você falou se as sorologias eram negativas. Ainda não falei, doutora. Ah, tá bom. Não, acho que uma coisa que a gente podia discutir aqui ficou lindo, documentou, mas a gente podia discutir a indicação da biópsia hepática, né? Porque a partir do momento das hipóteses diagnósticas que a gente fez, o importante aqui era afastar uma colestase extra-hepática, tinha uma colangoressonância normal, e a gente acabou admitindo que era uma colestase intrahepática, e aí a gente podia discutir se a gente sempre faria uma biópsia hepática nessas condições, ou se ela foi uma biópsia hepática mais acadêmica do que qualquer outra coisa, né? Porque não é um paciente simples de biopsiar. Nós tivemos que levar ele para uma condição que permitisse. Então, acho que era legal a gente discutir um pouquinho essa questão aí da biópsia hepática. Você acha que está sempre indicada, Gama? Acho que não, doutora Lúcia. Tanto na época, a gente, quando discutiu, a gente queria traçar alguma proposta terapêutica que pudesse melhorar a qualidade de vida desse paciente, além do que ele fazia, obviamente, lá no acompanhamento do serviço de hematologia. A gente começou a se questionar o que fazer para esse paciente. Será que ele tem indicação de USACOL?
Né? Será que encontraremos aí uma indicação que possa beneficiá-lo? E embora a etiologia mais provável fosse, de fato, né, a colestase intrahepática das crises de falsização aí, da doença falciforme, a biópsia hepática foi, de fato, para excluir outros diagnósticos, para excluir outras causas de colestase intrahepática. É claro que a gente acabou pensando, né, em possibilidades pouco prováveis para ele, nos diagnósticos diferenciais. A colangio-ressonância era normal, então não tinha doença de ducto biliar, né, pelo menos ducto biliar de grandes ductos, mas será que isso poderia ser uma sepse de pequenos ductos? Enfim, a gente ficou também fosforilando ali um pouquinho mais, ampliando os diagnósticos diferenciais. Mas a biópsia, ela foi, na verdade, com esse propósito. Vamos tentar ver se não tem outro diagnóstico aí provável e que ele pudesse se beneficiar com o uso do SACOL. E, de qualquer modo, depois que a biópsia veio, né, e se caracterizou só como colestase intrahepática, ainda assim, a gente sentou e discutiu uma tarde lá esse caso e a decisão foi, não, vamos tentar fazer o SACOL para ver se ele tem alguma melhora clínica. Né? E a Fernanda vai mostrar depois esse desfecho após essa tomada de decisão. Mas eu acho que quando não há, né, dúvidas em relação ao diagnóstico, não há exames laboratoriais outros compartilhados que sugiram outras possibilidades, né, acho que a biópsia não teria papel efetivamente para todos os casos. Né. Você teria biopsiado um caso assim, Ed? É difícil falar assim depois e tal, a biópsia esclareceu tudo. Agora, talvez eu tivesse esperado a sorologia, tivesse esperado mais alguma coisa. Agora, vivendo o caso como durante o tempo real e coisa, eu acho que talvez tivesse indicado mesmo, é difícil. Porque a colangio não mostra dilatação. Praticamente você afastou aí com isso algum processo obstrutivo, alguma coisa. Talvez a sorologia tivesse esperado antes da biópsia para ver se não haveria aí uma hepatite, alguma coisa, uma doença hepática avançada por vírus. O padrão era muito colestático, né, Ed? Mas eu acho que a gente tem pouca representação portal também, né, nessa biópsia. Só tem 2 espaços porta. Para afastar, de fato, para afastar 100% uma doença biliar ali é muito pouco representativo, né? Mesmo e ela era pequena ou ela tinha pouca representação de espaço porta? Porque ela parecia uma biópsia até grandinha, né? É uma biópsia boa, né, gordinha, mas com muita representação lobular. Não tem quase nada de espaço porta. Ela tinha 1,5 cm. Caio, você não comentou sobre ferro e sobre gordura, que a ressonância sugeria que tinha bastante. Gordura não vi. O ferro, na verdade, a gente tem depósito descrito no laudo, só que a biópsia é antiga. Então, a coloração do PERS, para mim, ela está desbotada. Então, eu nem fotografei. Mas tem um pouco de depósito de ferro, sim. Que é esperado, né? Estela, você gostaria também de comentar essa nossa biópsia? Vocês têm biopsiado ou você achou que foi um exagero nosso? Não achei exagero. Eu acho que a hepatopatia é uma coisa relativamente nova dentro da falciforme, exatamente por causa dessa questão da sobrevida deles. Como eles estão começando a sobreviver mais, a gente está começando a ver mais. Então, assim, um ou outro caso fazer a biópsia, eu acho que, até para a gente aprender, é válida. O que eu queria era comentar um pouco do ferro, que a gente em talassemia hoje, a gente não faz mais biópsia para ver ferro como fazia antigamente, né? Porque, não sei se vocês lembram, a talassemia é um paciente que é transfundido desde a infância, talassêmico maior, e ele faz uma sobrecarga de ferro brutal. E muitos morrem de hepatopatia, a gente teve até um caso de hepatocarcinoma, que morreu há uns 4 anos atrás. E hoje em dia, a ressonância magnética,
ela está substituindo a biópsia hepática para ver depósito de ferro. E eu queria aproveitar isso com vocês, porque a gente tem um docente da radiologia que é muito bom para ver depósito de ferro em coração e em fígado. Ele é cardiologista da área de cardio, mas ele vê bem em fígado também. É um dos caras que mais sabe fazer isso no Brasil. E a gente não consegue marcar isso na ressonância por questão técnica de marcação de exame. Aí eu queria o apoio da Gastro também, porque é importante para vocês verem essa questão de depósito de ferro hepático. Eu queria apoio para a gente ir lá brigar na rádio para ter esses exames acessíveis aos nossos pacientes. Os pacientes com hemocromatose iriam se beneficiar bastante disso também. Quem que é, Estela? É o Gilberto. Não sei se você conhece. Ele é da cardio. Zarf. Hã? Gilberto Zarf, não? Isso. Ah, tá, conheço. Então, ele é um dos grandes, é um dos que está mais acostumado a fazer medição, mensuração do ferro. E ele faz cardíaco e hepático. E na hemocromatose, por exemplo, que vai chegar uma época que ele pode ter depósito de ferro cardíaco, seria muito interessante ter isso lá. E nós temos o aparelho, nós temos a pessoa que sabe fazer, e a gente não consegue marcar o exame. Mas você sabe que a gente tem pedido, né, algumas ressonâncias com o protocolo para determinação de ferro hepático e a gente tem recebido de vez em quando o resultado. Porque o resultado padronizado na Europa e em toda a área de talassemia é com o T2 estrela. E o resultado que a radiologia da gente não dá com o T2 estrela. Então, eu acho que a gente tem que... eu só estou pedindo apoio, mas a gente não briga. Se vocês quiserem, qualquer hora eu mostro. É bom saber, essas coisas são ótimas dicas. A gente tem... Apoiaremos. Com talassemia, a gente tem uma experiência muito grande de ferro e sobrecarga de ferro. Tudo que a gente faz de tratamento de sobrecarga de ferro transfusional é baseado na talassemia. E a gente precisa, a gente tem como fazer isso lá, e se vocês quiserem, um dia eu trago alguma coisa sobre sobrecarga de ferro, ressonância, a comparação dos exames. É muito legal mesmo. Mas será que esse software que tem aí na ressonância dá o T2 estrela? Dá. O Gilberto faz. Quando o paciente consegue chegar no Gilberto, eu tenho o resultado. Porque a questão toda é que esse software da ressonância para fazer a mensuração tanto do ferro como de gordura são caríssimos. É quase o preço de um aparelho. E aqui mesmo a gente não tem, está pedindo para ver se a EBSER compra, mas eles estão segurando. Deixa eu falar. Tem um rapaz em Campinas, um radiologista de Campinas, ele bolou um jeito de fazer esse cálculo, padronizou isso, e não precisa nem do software. Depois, se vocês quiserem, eu pego o contato e passo para vocês. Dá para fazer sem o bendito do software. Depois, passa para a Lúcia, Estela, por favor, esse contato, e eu vou atrás disso. Tá. A gente fica... Esse software de Campinas faz gordura também? Mensura gordura? Não. É só para ferro. Tá. Ferro. Obrigado. Vamos lá, Fernandinha. Vamos, doutor. Com relação aos exames que a gente pediu para o paciente a mais daqueles que ele já tinha, ele trouxe para a gente em maio. Ele mantinha, obviamente, a anemia, né, com a leucocitose, que a doutora já explicou para a gente, as plaquetas de 167 mil, ureia e creatinina normais, uma ST de 79, LT de 31, a bilirrubina ainda bem aumentada, com predomínio de direta, também aumento de fosfatase e gama, e o que a gente consegue ver aqui são os autoanticorpos negativos, o antimusculizo, o antimitocôndria, o LKM1 também a gente pediu, o FA também negativo e o CEANCA positivo 1/40. Um IgG aumentado de 2.315 e um IgM normal. As sorologias negativas, um ferro de 775, a ferritina de 1.244. Eu acho que a saturação de transferrina aqui, se eu não me engano, dá 44. E um DHL de 940. Ele fez também uma endoscopia digestiva alta que a gente solicitou. Fernanda,
Pedir para o doutor Gama a opinião nesse ANCA aí. Eu estava esperando o resultado. Eu estava esperando o resultado dos exames, porque eu estava angustiado aqui, achando que a gente tinha feito a biópsia hepática antes de ver os demais exames laboratoriais, como sorologias virais, né? Meu coração agora fica quieto e tranquilo, porque a biópsia é no mês 9, né? E esses exames aqui são todos de 16/5, né? Foi falha minha, doutor, eu coloquei antes. Que a Fernanda se apressou. Tá perdoado, Gama. Biópsia, né? Mas eu digo, não é possível que a gente tenha bypassado aí a ordem natural das coisas, né? Não, então, tá aqui tudo direitinho, né? Esse C-ANCA, doutor Eduardo, que é o ANCA, né, que reage contra mieloperoxidase, ele é um marcador que é altamente específico para a granulomatose de Wegener, né? E ele pode, por vezes, estar positivo em título pequeno também na síndrome de Goodpasture, né? Diferente do P-ANCA, que a gente vê muito, né, nas hepatopatias autoimunes, né? O C-ANCA ele tem mais especificidade para doenças reumatológicas e vasculite do grupo Wegener, né? Eventualmente, ele pode estar presente na síndrome de Goodpasture. Então, nessa época, a gente até questionou, né, por que o C-ANCA num título de 1/40 nesse paciente, né? Já que a especificidade dele para a granulomatose de Wegener é muito grande, né? E a outra doença que ele poderia estar aí passeando de vez em quando seria a síndrome de Paschen, né? Quando a gente compara ele com o P-ANCA ele é mais, vou até usar aqui um termo que foi dado pelo doutor da Reumato, né, para um outro autoanticorpo, né, ele é mais arroz de festa, o P-ANCA, né? O C-ANCA não, né, ele tem um olhar mais específico para esta vasculite, que é a granulomatose de Wegener. Então, a gente não sabe entender por que esse C-ANCA veio 1/40 nesse paciente, né? Então, ficou... ele não nos seduziu a indicar a biópsia de forma nenhuma, porque o acometimento hepático na granulomatose de Wegener, ele não acontece com frequência, e se tivesse alguma possibilidade, a história clínica seria, né, de vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores e rim, e ele não tinha nenhum desses adoecimentos dos sítios mais nobres da granulomatose de Wegener. Então, esse C-ANCA ficou aí, né, vadiando aí pelo caminho sem que a gente desse grandes conotações a ele. Uma outra coisa que chamava a atenção da gente, ó, era a IgG muito alta desse paciente, né, de 2.315. Será que esse paciente já tem aí um fígado com padrão de cirrotização? Será que isto é hipergama policlonal da hepatopatia crônica? Então, algumas coisinhas aqui reforçaram, inclusive, a indicação da biópsia nesse paciente, né? E, por isso, depois de quase 3 meses de acompanhamento, quando chegou lá pelo mês 9, a gente sentou, discutiu numa sessão com todo mundo e vamos biopsiar para ver se a gente encontra algum diagnóstico mais específico que possa mudar a história natural desse paciente ou melhorar a qualidade de vida dele, né? E é realmente uma sorte ser um anti-HCV negativo, né? Com todas essas transfusões, desde os 3 anos de idade, ter escapado do vírus C é realmente incrível. É sinal que o controle dos bancos de sangue está sendo bastante eficaz, pelo menos nos últimos 30, 35 anos. Nem C, nem B ele não contaminou. É verdade. Vamos? Vamos. Então, desculpa mais uma vez, doutor Gama, eu coloquei o exame depois. Indo mais para frente, a endoscopia digestiva que ele fez, ele tinha uma esofagite, grau C de Los Angeles e 3 cordões varicosos de fino. Então, a gente ficou com esses dois diagnósticos para esse paciente. O primeiro é uma hepatopatia associada à anemia falciforme, e o segundo é uma hemocromatose secundária, né? Aquele depósito de ferro todo, aquele bando de transfusão que o paciente era submetido. Então, nesse dia, lá em maio, a gente iniciou para ele Bursacol, 600 mg dia, que dava naquela época 13 mg quilo dia, o Deferaxirox, que é o quelante de ferro, 1.500 mg dia, e manter a hemotransfusão que ele já estava fazendo a cada 15 dias.
Aqui é muito interessante a gente ver esse último exame de maio de 2018 foi o pré-Ursacol, e depois esse exame de agosto de 2018 pós-Ursacol. A gente vê que ele tinha já apresentando uma resposta boa ao Ursacol, ele já estava reduzindo bastante a fosfatase alcalina, assim como a gama-GT. Ele chegou a uma fosfatase alcalina lá em agosto de 507 e uma gama-GT de 261. Ao longo todo esse ano de 2018, antes e depois do processo de diagnóstico da doença hepática, o paciente apresentou diversas internações hospitalares, sejam elas tanto por crise álgica ou por processo infeccioso. Lá em novembro, então, no dia 18 de novembro de 2018, ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo por quadro de diarreia, vômitos e oligúria. E durante a admissão hospitalar, ainda no pronto-socorro, ele apresentou um episódio de hematêmese. No mesmo dia, né, foi feita a endoscopia digestiva nele, ele continuava com os 2 cordões varicosos de fino, retilíneos e sem sinais de cor vermelha, uma monolise esofágica códice 2 e uma gastrite hemorrágica ativa. A gente consegue ver que esse exame foi feito depois já do episódio de hematêmese. A gente vê aqui a bilirrubina de quase 50, com predomínio de direta, e a fosfatase alcalina de 406 e a gama-GT de 146, a gente chama atenção aqui uma piora bem rápida da função hepática, né, com um RNI de 3,74. Ele foi uma internação rápida, ele internou lá no dia 18, né, ele manteve episódios recorrentes de melena durante toda a internação, com a necessidade de diversas transfusões de hemoderivados. Ele evoluiu com uma insuficiência renal aguda e iniciou a hemodiálise logo no dia seguinte da internação. Ele evoluiu também com uma pneumonia bacteriana hospitalar e no dia 25 já com sangramento na inserção do Shirley e do catéter central também. No dia 27, ele apresentou já indícios de sepse de foco pulmonar e no dia 28, na 29, ele já estava em choque séptico e teve que ser iniciada as drogas vasoativas. No dia 30, ele já estava com doses altíssimas de noradrenalina, ele evolui com uma insuficiência respiratória aguda com necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Aqui é a evolução dos exames dele durante essa curta internação que ele teve. A gente vê o aumento progressivo do lactato, a fosfatase alcalina gama-GT não foi mais dosado, e uma última bilirrubina dele do dia 23 de novembro foi de 47 com predomínio de direta. Ele, infelizmente, foi a óbito como causa o choque séptico por essa sepse de origem pulmonar e com óbito no dia 30 de novembro. Foi um desfecho que não foi muito bom, mas, assim, foi uma pena porque ele começou a responder bem ao Ursacol, né? Eu não sei se o doutor Gama quer... Quer comentar, Gama, que você que acompanha o paciente? Não, a gente, na verdade, a decisão do Ursacol foi porque a gente não tinha outra alternativa terapêutica, né, a fazer para esse paciente. Então, ele tinha uma colestase crônica, ele queixava-se, obviamente, né, voltava ao ambulatório sempre, né, sem evidências muito significativas de melhora clínica, e é interessante que ele, a cada 15 dias ele precisava transfundir, ficava muito bem com 7 de hemoglobina, 8 de hemoglobina, que era o basal dele para ele poder ter qualidade de vida. E aí, após biópsia, eu lembro que a gente conversou com a doutora Lúcia, enfim, doutor Eduardo, e vamos usar o velho Ursacol, né? Já que a gente não tem o que fazer em termos terapêuticos, vamos ver se ele responde de algum modo ao Ursacol. E a gente estabeleceu essa dose, que era uma dose aí mais da CBP, né, e não da CEP,
lá 13 a 15 miligramas por quilo de peso, e de fato, 3 meses depois, ele caiu para metade do valor que ele tinha da gama-GT e quase metade do valor que ele tinha da fosfatase alcalina. Né? E coincidência ou não, enfim, né, 3 meses depois, quando ele veio, ele relatava alguma melhora, ele estava, de algum modo, um pouquinho mais feliz, dizendo que tinha melhorado, enfim, mas foi só... acho que um pouco mais de perfumaria do que, na verdade, o resultado que a gente não pôde dar a ele, de fato, em termos de alguma proposta terapêutica. Eu lembro que, naquela época, eu estava procurando um artigo que a gente leu e que eu apresentei até na sessão da patologia, de alguns casos. A doutora Estela falou que a hepatopatia falciforme, hoje, ela é compreendida, né, de uma forma mais clara, existe 4 ou 5, né, classificações para a hepatopatia falciforme. Inclusive, esse paciente tinha hipertensão portal, tinha colestase intrahepática crônica, e eu lembro que nesse artigo havia relato de 12 ou 15 casos de transplante de fígado, né, em pacientes com anemia falciforme, com adoecimento hepático crônico, né? Não lembro, eu não sei se foi na Inglaterra ou se foi nos Estados Unidos, mas relato de 12 ou 15 casos em que o maior número desse total havia melhorado, tinha ganho qualidade de vida, né, e estavam vivos, né? Então, eu não sei se a doutora Estela tem alguma coisa a mais aí para falar a respeito disso. Eu estava falando aqui, eu vi ela balançar a cabeça como se ela tivesse ciência desse fato. É porque eu perdi o artigo, eu não sei, eu falei para a Fernanda que eu ia procurar, enfim, não consegui localizar. Doutora Estela. Especificamente esse artigo eu não sei se eu sei qual é, mas existe uma indicação em alguns... Tem um artigo recente, uns 2 anos atrás, na Blood, que dá como uma das indicações finais do transplante hepático. O transplante hepático, na experiência da gente, eu não tenho nenhuma, mas assim, o pessoal da Unicamp já teve a oportunidade de fazer. É muito complicado, porque você tem que trocar praticamente todo o sangue do paciente e transformar ele em traço falciforme e manter esse cara com uma hemoglobina S muito baixa, acima de 30, para ele conseguir passar bem. E o caso em Campinas, por exemplo, teve um desfecho ruim também. Não foi muito bom. Eu não acho que o resultado do transplante, não sei se é tão bom quanto o artigo fala. Pelo menos a nossa experiência aqui no Brasil não tem sido. Mas, realmente, o transplante, nesses casos crônicos, ele está indicado segundo o protocolo americano. Que mais que eu queria falar? Dos objetivos do tratamento, o que a gente tenta fazer é realmente tirar a hemoglobina S dele e transfundir para baixar esse nível de hemoglobina S no sentido de diminuir essa falcização intrahepática que ele está tendo e talvez com isso melhorar um pouco essa colestase. Então, é indicado a sanguíneo transfusão. Esse paciente fazia transfusão de 15 em 15 dias, porque a gente estava tentando elevar a hemoglobina dele, a gente não queria manter em 7,5, 8, a gente queria levar para 9, mas ele também não suportava muito volume, então a gente não tinha como fazer 2 bolsas no mesmo dia, e então a gente não estava muito satisfeito com a transfusão. Mas alguns autores acreditam que com a transfusão crônica você consegue melhorar a hepatopatia e diminuir as bilirrubinas, inclusive. Que mais? De qualquer forma, parece que ele não morreu em consequência da hepatopatia, né? O sangramento que ele teve, pelo que eu entendi, não foi relacionado a sangramento de varizes, né? Ele teve uma gastrite hemorrágica e ali que a coisa degringolou e ele acabou infectando e teve uma sepse. Quer dizer, eu acho que o quanto a gente conseguiu controlar essa hepatopatia, essa colestase, de alguma forma ajudou
e não foi a causa do óbito desse paciente, né? Não. A gente tem, hoje, no ambulatório, que eu estou lembrando agora, 3 pacientes com hepatopatia. Alguns pacientes são difíceis, a gente solicita encaminhamento para gastro, para vocês, mas eles não vão por eles mesmos, são pacientes mais complicados. Inclusive, eu tenho uma aula que eu dei o ano passado para os residentes, e a gente tem um menino de 21 anos, que ele não tem abdômen, ele tem um fígado, assim. Eu tenho até a foto dele aqui, se vocês quiserem, eu mostro na apresentação. E esse menino precisa muito, ele está com... A gente não consegue transfundir, porque ele tem um sangue muito difícil, faz uma reação transfusional que já quase matou ele. Então, ele mantém 5 de hemoglobina, muito mal, e eu não sei também o que fazer com ele. E além dele, tem uma outra que tem varizes que sangram, e às vezes vem com 5 de hemoglobina porque sangrou, e uma outra que está mais estável. Então, eu tenho pelo menos 3 pacientes que eu gostaria que vocês vissem também. Deixa eu tentar mostrar a foto do pacientinho para vocês, posso? Está na aula. Ué? Fernanda, a Fernanda que manja do nosso... Oi, doutor. Ajuda a doutora Estela a pôr na... Não, é só que eu... Ela vai ficar na aula dela, né, doutora, ou não? Tá aqui, ó. É que não tá aparecendo para nós. Calma. Calma. Deixa eu ver. Tá aparecendo agora? Não, né? Apareceu. Tá aparecendo sim, doutora. E sumiu para mim. Cadê? Não, tá aparecendo sim. Tá. Que sumiu para mim. Deixa eu ver aqui. Tá, agora vai. Eu vou pular um pouquinho isso aqui, que isso era da aula dos residentes, mas só para mostrar que tem a balonização dos hepatócitos aqui, que ele falou tanto ali na biópsia. Aqui é bem interessante que, em autópsia, eles viram que a cirrose, como causa de morte dos pacientes, atinge até 11% desses pacientes na necrópsia. Esse aqui é um negócio, cadê? Isso aqui foi um levantamento que a gente fez, mas é rapidinho. Quero mostrar a foto dele. Aí eu vou falando de cada tipo, tá vendo? Eu estou falando de cada tipo de colestase. Então, tem a aguda, e no caso dele era crônica, tá? E você vê, quando ele chega para a hepatopatia progressiva, você tem TAC sanguíneo e transfusão regular e considerar transplante hepático, que é desse artigo do Gardner, que é muito legal. Deixa eu ver a foto dele. Aqui é a investigação. A biópsia, já que vocês perguntaram, não está indicada usualmente, segundo os protocolos. O transplante hepático tem uns relatos de 22 casos, e é isso que é o difícil, é manter a HBS menor que 30 nos 6 primeiros meses. É muito difícil. Se você não consegue isso, diminui a sobrevida pós-transplante. E a taxa de sobrevida é de 67% em 3 anos. E esse é o menino. Ele tem 20 anos agora. Ele parece uma criança de 14 anos, e esse é o fígado dele. Ele quase nunca toma transfusão, tem um IMC de 15 e uma circunferência abdominal de 70. E aqui é os exames dele, para vocês terem uma ideia, ele mantém, cadê? Ele não está tão grave em termos de icterícia quanto o outro, mas ele mantém enzimas bem alteradas. E ele tem uma biópsia hepática antiga, com uma foto bem parecida, mas essa aqui é de livro, tá? Essa daqui não é do menino, não. Mas eu peguei no livro, é bem parecida com aquela que o Caio mostrou, e já mostrava o hepatócito balonizado, a fibrose pericinusoidal,
E é bem típico de hepatopatia falcêmica. É isso. E aí, aqui é desse artigo do SAC, eu não sei como falar bem, mas eles dividem as manifestações hepáticas agudas, né, em crise hepática aguda, sequestro hepático e colestase intrahepática aguda, e aí eles dão umas definições, mas é muito difícil você jogar o paciente nesses níveis assim, sabe? Abaixo de 15 é crise hepática aguda, se for acima de 24 é colestase, então eu não sei se dá para a gente seguir. E nas manifestações hepáticas crônicas, ele chama de colangiopatia falcêmica, mas é o nome que esse autor dá, e que teria a indicação de transplante de fígado. Era mais ou menos, isso é o que, se vocês quiserem eu volto em alguma coisa, mas era mais ou menos isso que eu queria... Oi? Só voltando, qual é o melhor momento para fazer hidroxureia no paciente com anemia falciforme? Então, a hidroxureia tem as indicações clássicas, né? Então, mais de 2 crises que faz ele procurar o pronto-socorro e ser medicado com opioide nos últimos 12 meses. A presença de pelo menos um episódio de síndrome torácica aguda. Anemia é importante, então pacientes que mantêm 6, 6,5 de hemoglobina teriam indicação de hidroxureia. Priapismo é uma indicação. E tá faltando uma, peraí. A gente usa também a hipertensão pulmonar, não porque eles tenham uma hipertensão pulmonar grave, mas o que foi visto é que a presença de hipertensão pulmonar, mesmo leve, aumenta o risco de óbito desses pacientes. Então, a gente usa como, se ele tem o risco de óbito aumentado por conta disso, ele é mais grave, então a gente entra com hidroxureia preventivamente também. Mais ou menos essas as grandes indicações. Tá. Obrigado. E por que o paciente com anemia falciforme, né, ele morre menos de infarto agudo do miocárdio? Então, eu não sei se ele morre menos de infarto agudo do miocárdio, na realidade, porque a gente nunca olhou muito para o coração dele. O coração dele sempre respondeu bem à anemia. Ele é um coração que mantém. E agora que a gente está começando a olhar as alterações cardíacas, na realidade. Porque eles estão envelhecendo mais. Tem um ou outro paciente, relato de caso de infarto em falciforme. Mas eu não sei, eles têm uma morte súbita que a gente não sabe exatamente o que é. A gente teve uma paciente de 21 anos que estava com dor, chegou no pronto-socorro e morreu. Sim. E era só dor, não sei o que foi. E, Estela, por que eles estão vivendo mais? A hidroxureia é uma das razões. A hidroxureia tem aumentado a sobrevida deles, mas o grande cuidado na infância, a melhora do diagnóstico, o diagnóstico neonatal, a introdução precoce de profilaxia para infecção, tem feito eles sobreviverem ao grande... Eles tinham um pico de óbito dos 5 anos de idade, sabe? Muito alto. Aí eles estão sobrevivendo a isso. Aí veio também o Doppler transcraniano, que previne e identifica quem vai ter AVC. E aí você começa a tratar preventivamente do AVC antes dele ter o AVC. Então, com tudo isso, eles estão sobrevivendo mais. Então, agora eles estão morrendo perto dos 20, 30 anos. A hidroxureia está segurando, a gente já tem paciente chegando a 60, 70 anos. E a gente espera que isso aumente. Ainda é abaixo da população brasileira, mas a gente espera que isso melhore. E estão chegando novos medicamentos também, vamos ver, né? Está chegando uma série de novos medicamentos aí, vamos ver o que acontece. Maravilha. E o transplante de medula? Então, o transplante de medula já está aceito, ele é possível no Brasil, já é pago pelo SUS, tá? A questão do transplante é o doador, porque tem que ser um doador HLA idêntico. Então, não dá para...
a gente não tem experiência com o transplante haploidêntico, que é aquele que não é totalmente idêntico. A experiência com haploidêntico ainda é pequena. Mas, então, a questão basicamente é doador, mas Ribeirão Preto é o grupo que tem maior número de pacientes transplantados, eles têm uns 30 pacientes, e teve pouco óbito, a maioria sobreviveu. No Brasil tem mais talassêmicos transplantados do que falcêmicos ou não? Não sei. Agora você me pegou, mas acho que não tem muito talassêmico transplantado no Brasil, não. Só Curitiba que faz transplante em talassêmico, e é o grupo que mais especializado, mas acho que não tem muito, não. A gente tem muito menos talassêmico, né? Sim, sim. É brutal. A gente tem uns 400 talassêmicos no Brasil contra, estimado, 30 mil falciformes. Ô, Estela, e depois do transplante no falcêmico, cura a doença? Cura. Na realidade, a gente não precisa nem curar, a gente só precisa transformar ele em traço falciforme. Então, o objetivo não é aquela ablação intensa que você faz num transplante de uma leucemia, por exemplo. Você faz uma ablação menor na medula para ele fazer um quimerismo e produzir hemoglobina A suficiente para virar um traço falciforme. E cura. E aí ele não tem mais manifestação. Vamos fazer mais perguntas para a doutora Estela ou nós vamos agradecê-la pela presença? Com esses resultados aí do transplante, Estela, então ele está sempre indicado e o gargalo é o doador, é isso? Não, ele está indicado nos pacientes mais graves, né? Então, é o paciente que teve AVC, o paciente que tem priapismo, que não está melhorando, o paciente que tem insuficiência renal. Na realidade, são os pacientes mais graves. A gente não indica para todo mundo ainda não, porque apesar dos resultados serem bons, tem paciente que vive relativamente bem sem transplante, né? Então, ainda não tem indicações claras ainda, não é para todo mundo não. Até porque a gente ainda não tem a experiência do haploidêntico, que é aquele doador que não é 100% idêntico. Acho que na hora que começar a ter haploidêntico, talvez mude a perspectiva e ele vire uma... Agora, você tem que pensar também, um paciente que nem esse, com uma hepatopatia grave dessa, eu não sei se ele aguenta o transplante de medula. Então, dependendo do grau da evolução da doença, eu acho que ele já perdeu, aí sim, ele perdeu a chance do transplante. Ok. Vamos perguntar alguma coisa mais para a nossa professora Estela ou vamos dar boa noite para ela? Gama? Não, eu estou satisfeito, sim. Só mais um. Em relação ao sequestro hepático, ele é bem menos frequente do que o sequestro esplênico. Ou seja, numa situação de emergência desses pacientes, a senhora vê mais sequestro esplênico do que sequestro hepático? Então, o sequestro esplênico é característico da criança, né? Sim. Enquanto ele ainda tem o baço. O baço. E é bastante frequente e é uma das causas de óbito na infância. Sim. O sequestro esplênico, quando a gente vê em adulto, ele não é homozigoto falciforme. Ou ele é traço talassêmico e anemia falciforme, ou ele é SC. E raras vezes você pode ver um transplante, um sequestro esplênico no indivíduo traço falciforme em altas altitudes, sei lá, foi para Machu Picchu e vai fazer o sequestro esplênico lá. Então, em adulto, quando a gente vê mais o hepático, mas é muito pouco. Se for comparar em frequência, o esplênico é bem mais. E nesses pacientes com sequestro esplênico da criança, na infância, há muita indicação de esplenectomia ou eles se resolvem só com as medidas clínicas?
Tem indicação de esplenectomia, mas não na fase aguda. Na fase aguda ele se resolve com a parte clínica, mas você tira o baço porque ele pode recidivar e fazer outro sequestro. Então, como dá um choque hipovolêmico importante e pode morrer, aquele que já teve um sequestro, ele é indicado esplenectomia. Perfeito. Uma fase estável da doença. Muito bom. Agora essa é fininha, né? Vamos jantar. Fininho. Agradecer a doutora Estela. Muito boa. Super obrigado de ter participado. Obrigada, Estela. Muito bom te ver. Tá bom. Nós vamos encaminhar os pacientes para fazer o teste genético de hemocromatose, doutora Estela. Tá bom. Isso, já anotamos o nome, né, Gama? Com a assinatura da doutora Lúcia e do doutor Eduardo, entendeu? Não se surpreendendo, tá? Vamos dar uma força lá na ressonância para o doutor Gilberto Zarf. Ele conseguir fazer esse protocolo andar de vamos de ferro no... Porque acho que vai ser bom para todo mundo se a gente conseguir ter essa mensuração de ferro hepático. E ela é muito bem padronizada. É muito legal. Muito bom. Parabéns, Estela. Obrigado. Parabéns, Fernando. Parabéns, Caio. Tchau. Parabéns. Tchau, obrigado. Pessoal, até amanhã. Até. Parabéns a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.